Olá, está no ar o programa Trajetórias. Em março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E por isso, neste mês, vamos conversar com mulheres que se destacam na sua área de atuação. Minha primeira convidada é a escritora Lilian Rocha. Lilian, seja muito bem-vinda, muito obrigada, por ter aceito esse convite para participar dessa nova série. E conta pra gente quem é a Lilian. Em primeiro lugar, queria agradecer, a oportunidade. E a Lilian Rocha é uma menina que sonhou em ser uma grande artista e uma grande cientista. E, na realidade, eu me encaminhei por um bom tempo da minha vida na área das análises clínicas, mas desde criança eu sempre tive uma vontade muito grande de se expressar em palavras ou em canções a minha história. E eu consegui realizar isso, Então, hoje eu sou uma escritora que trabalha muito com a questão da mulher, do protagonismo negro, das questões sociais. E Lilian, como é que é para ti, a Lilian, que pequenininha, conseguiu, realizar o sonho ali de ser artista, se encontrar ali na expressão de palavras. Que desafios que ela encontrou ao longo dessa jornada? Primeiro na jornada foi a questão de ser uma analista clínica, Eu fui a primeira da minha família a entrar na URGS. Eu entrei no curso de farmácia em 1984 e durante muito tempo eu fui a única negra dentro do curso de farmácia. E depois assumi essa profissão, que a gente sabe na área da saúde e principalmente na área de laboratório, o quanto ainda tem a questão da medicina, a questão que ainda a grande maioria são homens, Então, enfrentar essas situações e, ao mesmo tempo, dentro dessa carreira, ter sido gestora em alguns lugares, sempre tinha aquela questão de ser mulher e ser gestora e estar mandando em homens, e numa área que é muito... A ciência tem a ver com o poder, E quando esse poder, às vezes, é contestado por ser mulher, ainda mais uma mulher negra. E depois veio a questão da literatura, Que tem toda a questão que a gente sabe o quanto foi difícil para as mulheres alçarem o voo, de serem aceitas como uma literatura nobre, Durante muito tempo as mulheres usavam pseudônimos para poder publicar os seus escritos, E até hoje ainda é difícil, Ainda a grande maioria das edições é realizada por homens brancos, cis, de classe média, Eixo Rio-São Paulo, aqui no Brasil. Então é sempre uma luta para se conseguir um espaço, ou quando se consegue o espaço, que seja reconhecido que essa literatura tem valor, E, que nem tu diz aí, a questão, de ser mulher, dentro da área da ciência, Inclusive tem uma série que é a The Big Bang Theory, que em algum momento também trata sobre isso, A questão de mostrar a mulher dentro dessas áreas, ali de biologia, de física e a questão que elas enfrentam, Como é que tu fez para conseguir quebrar essa barreira, de estar ali tendo que comandar homens num espaço onde até então era dominado por eles? Sim, e tem sempre aquela questão, que tu não pode errar. A mulher não pode errar. Uma mulher negra pode errar muito menos. Então, é sempre aquela... tu sempre está te vigiando para os teus passos. Isso é muito complicado, A tua saúde mental fica prejudicada em função que tu tem que estar sempre pensando de que forma tu vai falar, de que forma tu vai fazer a tua gestão da melhor forma possível. Tu não pode cometer erros, Isso é muito cansativo, Isso é muito cansativo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma cobrança maior com relação a isso, Uma cobrança das outras pessoas ao te verem e te encontrar naquele cargo de poder, ficarem questionando o porquê que tu estás ali, quais são as tuas condições. E parece que tu tem que estar sempre explicando os motivos, todos os teus títulos, todo o teu conhecimento, para poder justificar a tua posição de poder naquele momento. E em que momento, tu decide fazer, teu nome dentro da área da literatura, também, da área da música, Porque Sim. estávamos conversando aqui, porque além de escritora, tu também é musicista. Sim, desde pequena eu sempre escrevi, Mas é claro que a vida foi levando por outros caminhos. Então eu comecei, os meus primeiros contos eu tenho com 10, 11 anos. Depois veio a poesia no ensino médio. Mas daí eu fiz o curso de farmácia e trabalhei durante mais de 30 anos nessa área. Só que eu nunca deixei nem a música e nem a poesia com relação a isso. Sempre dava um jeito de intercalar, apesar de trabalhar muito tempo no hospital e tendo plantões. Mas nos últimos 13, 14 anos, eu resolvi retomar uma coisa que era uma paixão que eu tinha desde criança.
E a partir daí eu comecei então a frequentar saraus, espaços literários, e me colocando como tal, dando oficinas dentro de uma outra área que eu domino, que é a neuromusicologia, trazendo poesias minhas. Até que um certo dia um aluno estava num curso que eu dava, levantou a mão e me perguntou: onde é que eu encontro as tuas poesias? Eu quero teu livro impresso. Eu disse: como assim livro impresso? Eu disse: mas tu escreve tão bem, onde é que eu compro o teu livro? Eu disse: eu não tenho. E naquele momento ele me disse assim: então, foi em maio de 2013 isso. Ele disse assim: tu tem até outubro para me entregar o teu material, em dezembro nós vamos lançar o teu livro. E aí, em dezembro de 2013 foi lançado o primeiro livro. E aí, a partir daí não parou mais. São 7 livros autorais, são mais de 130 livros com outras pessoas em antologias, né? E vários títulos, prêmios e participações em variadas agremiações literárias nacionais e internacionais. Então foi um desejo assim, de focar novamente na literatura. Eu ainda continuava trabalhando, mas eu percebi que se eu quisesse, aquele era o momento ideal, né? E daí, a partir daí, a coisa começou a crescer, e eu me aposentei em 22 e agora só vivo de literatura e de música, que é uma coisa que eu amo, que eu fiz no Liceu Palestrina. Quando eu era pequena, quando tinha 10 anos de idade ainda, fiz violão popular e violão clássico. E hoje em dia eu atuo tanto na área da literatura como na área da música. E quais os desafios que tu encontrou e qual, né, porque que nem tu disseste, há um tempo atrás também existia, na parte, né, de literatura, existia a questão de ter que usar um pseudônimo, né? Como é que é pra ti, tá aí há 13, 14 anos, rompendo essa barreira também, né? E conseguindo publicar com o teu próprio nome, sem precisar usar do artifício. As várias conquistas, né? Eu acho que as mulheres estão num patamar hoje que certas coisas não são mais permitidas, né? A gente não se permite mais algumas coisas. E eu faço parte de vários coletivos de mulheres da escrita, né? O próprio Mulherio das Letras Nacional Rio Grande do Sul traz essa perspectiva de se olhar e se perceber o quanto escritora, né? Não uma impostora, como há algum tempo se tinha esse conceito, né? Por achar que a escrita de mulheres não tinha aquela universal que todos chamavam. Mas o que é universal? Universal é o ser humano com as suas características do cotidiano, com as suas emoções, com a sua percepção. E todos nós temos isso, né? Então, por que não escrever sobre isso? Então, naquele momento, quando eu percebi que era importante também ter uma voz de uma mulher negra, e que, enfim, eu digo que eu sou uma exceção, porque eu só comecei a trabalhar depois de formada no meu curso de farmácia, né? A gente sabe que a população negra, isso geralmente não acontece. E consegui trabalhar na minha área, né? E assumir postos importantes na minha área. E também na literatura, eu percebi o quanto eu frequentava esses espaços e não via, às vezes, mulheres ou não via mulheres negras, né? Então, o quanto também era importante colocar essa pincelada de raça e gênero dentro da questão da literatura. É claro que é difícil, porque a gente sabe que a grande maioria das editoras ainda continuam publicando homens, né? Ainda, apesar das mulheres ser o maior número de leitoras, ainda o grande número de escritores que são publicados são homens, né? Então é uma luta constante, é mostrar a sua qualidade, é estar nos espaços. E daí, a partir daí, eu percebi que, estando nos espaços, cada vez mais as pessoas iam me percebendo, iam me conhecendo, e trazendo essa questão da literatura, que eu falo sobre a questão do protagonismo da mulher, né, e também do protagonismo negro, que eu acho importante ressaltar. Algumas pessoas ainda colocam: mas é modismo. Não, não é modismo, a gente sempre escreveu. Só que agora, é claro, os holofotes estão mais em cima dessas questões, porque são questões que são debatidas no meio social, né? E isso também transparece dentro da literatura, da escrita, né? Acaba sendo um paradoxo, né? Porque as mulheres são as que consomem o maior número de literatura, ao mesmo tempo, e na hora de publicar, tu não encontra aí um número grande, né, de obras feitas por mulheres, quando comparado com obras feitas e publicadas por homens. Sim, tem uma pesquisa bem significativa que foi feita,
que durante muito tempo, os grandes prêmios nacionais, muito poucos prêmios haviam sido ganhos por mulheres. Daí se perguntou, tá, mas quem são esses jurados também? Grande maioria homens, né? E nos últimos anos, em prêmios importantes, como o Prêmio São Paulo, como o Prêmio Jabuti e tantos outros, se percebe agora que tem um aumento, né, expressivo de mulheres ganhando um pouco mais de prêmios, né, sendo mais valorizada a sua escrita. E um adendo, né, na própria Academia Brasileira de Letras, agora sempre foi um número muito reduzido de mulheres, né, e nos últimos anos tem entrado um pouco mais, e até o ano passado entrou uma mulher negra, né, com seu grande livro, Ana Maria Gonçalves, né, Um Defeito de Cor, que é um livro importantíssimo dentro da história, historiografia da escravidão negra, da diáspora negra, né? Então, o quanto esse momento é significativo, é de crescimento, né? E a gente vibra muito por isso. E por falar em momentos significativos, né? Eu acho que é importante também a gente destacar um momento, né, protagonizado por ti mesmo, que é a questão de ser curadora da Feira do Livro de Porto Alegre, né, nos anos de 2024, 2025, né? Ser responsável aí por selecionar obras, né, de autores negros. Como é que foi para ti assumir esse posto, encarar esse desafio, né, essa inovação até então, que não havia sido feito por mulheres? Foi um momento muito significativo, muito importante, tanto pela questão do público, que vinham comentar comigo que a feira estava com uma outra cara, assim como a questão de poder convidar escritores que eram já conceituados, né, no meio, e ao mesmo tempo trazer outros escritores que estão surgindo de uma forma muito forte na literatura estadual e nacional, para ter uma oportunidade na feira do livro do nosso de Porto Alegre, que é a maior feira a céu aberto da América Latina. Então, poder ter um número significativo de convites de escritores que estiveram aqui, tanto em 2024 como em 2025, e trazendo sua trajetória e se mostrando para esse público e poder vender os seus livros, e teve filas enormes nas sessões de autógrafos, né, nos bate-papos, e o público também colocando da importância que foi de perceber uma diferença, né, com relação a essa diversidade que aconteceu na feira. E para mim foi uma alegria, assim, porque eu, como escritora e uma voraz de livros, né, muitas vezes a gente ia na Feira do Livro e não encontrava nas bancas livros de autoria negra, né? Esse ano, o 2024, 2025, teve uma preocupação de que os livreiros buscassem nas editoras os livros desses autores que estariam presentes na Feira do Livro, né? Então isso foi muito importante para mim, mas não só para mim, mas para todo um segmento que pôde se enxergar de uma forma com maior possibilidade de venda e, ao mesmo tempo, de divulgação do seu trabalho. E falando em divulgação de trabalho, né, toda essa questão aí, hoje as tuas obras, elas refletem muito, né, a questão feminina, né? Sim. Elas giram em torno de mulheres. Eu posso dizer que muito do meu trabalho tem a ver com a questão feminina, né? O meu último livro se chama Úmida, né? Tem a ver também com a questão da capacidade do afeto com relação à mulher, né? E da própria sua sexualidade. Os meus outros livros tinham mais a ver com o protagonismo negro, né? Esse livro saiu um pouco dessa linha, trazendo também essa questão que a gente vê, as mulheres estão morrendo, gente, né? Estão morrendo pela falta de afeto, porque o feminicídio é falta de afeto, é falta de respeito, né? E então esse último livro traz essa perspectiva, né? Que a mulher merece respeito, merece amor, merece a sua sexualidade por completo, sem vergonha, sem medo de poder se expor, né? Então eu sempre trago essa questão nos livros, que essas mulheres possam se mostrar de uma outra forma, né? Se reconhecerem, né? Eu digo que também a mulher, nos coloca como mulher negra, né? Mas ninguém nasce negro ou branco, né? A sociedade que, de um certo momento, nos mostra que tem uma certa diferença. E a gente diz que tem um livro que é Tornar-se Negro, Tornar-se Negra, que com o passar do tempo, tu vai conhecendo a tua história e vai tendo
orgulho de quem tu te construiu e da forma como te construiu. E quem veio antes para que tu pudesse estar aqui hoje, né? Outras mulheres estiveram em posições muito difíceis para que hoje eu pudesse estar aqui na TV Câmara conversando contigo, né? Podendo me colocar, né? Os meus pais, os meus avós, as minhas avós, que me deram toda a base para que eu tivesse segurança de dizer eu sou negra e com orgulho, né? Então, quanto isso é importante estar na literatura, essa escrita de mulheres, que pode ser falar o que quiser, né? Do seu cotidiano, das suas emoções, das questões sociais, enfim, poder escolher a sua trajetória, poder escolher a sua trajetória como ela melhor definir, né? E isso é fundamental. Né, infelizmente a gente começa aí o ano de 2026, né, com números alarmantes de feminicídio, não só aqui no estado, mas no Brasil inteiro, né? Parece que era dia após dia, um caso, mais um caso, mais um caso, e parece que é algo que infelizmente não vai ter fim, né? Porque hoje a mulher, ela sofre justamente por ser mulher, né? Ainda tem né, aquela questão de ela é minha, se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém, né? Então a mulher ainda tem muitas barreiras, né, para superar, né, ao decorrer da vida. E como é que tu vê assim essa questão, né, de além de ter que já superar essas barreiras, né, na questão profissional da mulher, a mulher ainda ter que todo dia mostrar que a vida dela, que a sua vida, que a minha vida, que a tua vida é tão importante quanto a vida de um homem. Acho que falta muito educação, políticas públicas, né? Que a gente sabe que há muito pouco tempo ainda a mulher não votava, há muito pouco tempo exige a palavra desquite, né? E depois que conseguiu o divórcio, há muito pouco tempo ainda a mulher tinha que ir junto com o homem para que ele assinasse no banco por ela. Não tinha CPF, né? Então são passos lentos dentro da nossa sociedade, mas que aos poucos está se transformando. Mas, ao mesmo tempo, é tão triste perceber que algumas pessoas, e alguns homens, eu digo, não entenderam que esse processo que a gente chama de feminista, né, que eu acho importante ressaltar que foi graças ao movimento feminista que se conseguiu a questão do voto, que se conseguiu várias leis possíveis para que hoje as mulheres estivessem livres de alguns aspectos que eram extremamente de submissão, né? Então é um processo difícil, né? Eu acho que, mas que toda a sociedade que está envolvida não é um problema das mulheres, é um problema de uma sociedade que tem que se olhar e perceber como é que estão educando esses filhos, né? Como é que está se percebendo que essas mulheres têm direito à vida, e uma vida plena, com saúde, com abundância, com emprego, com relacionamento, sim, é importante se relacionar, mas com qualidade de relacionamento, né? Isso passa por toda uma sociedade doente, né? Que, ao mesmo tempo que se percebe que alguns homens acham que perderam seus privilégios, né? Então, rever que privilégios são esses, né? E uma sociedade mais igualitária é o que a gente deseja, não é um sobrepor o outro, mas que ambos tenham, né, os mesmos direitos, né, e que possam caminhar de mãos dadas, né? E eu acho que isso parte de uma educação, parte de políticas públicas mais severas com relação a tudo isso que está acontecendo, que é um horror. No nosso estado tem mais de 20 feminicídios, né, em 2 meses. Né? Hoje, agora estava vindo para cá, parece que tem uma outra suspeita de um outro. Então, na realidade, tem que se parar para se pensar e ver o que se pode ser feito, né? Então, é um caminho que uma sociedade em conjunto pode resolver, não isoladamente. E só fazendo um adendo aqui, né, que a gente comentou aqui da questão do feminicídio, o feminicídio não é realizado somente por homens, né? Inclusive a gente viu aí há poucos dias, né, uma mulher sendo condenada justamente por feminicídio, por ter, né, assassinado a companheira, ter tirado a vida da sua companheira. E Lilian, como é que tu vê assim também a questão, né, das crianças, né, hoje, de falarem, né, das meninas, de dizerem que
eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? De terem seus sonhos, né? E daqui a pouco vem alguém e diga para elas que não, tu não pode, né? Seguir tal carreira porque Sim. tu é mulher. Eu vou em muitas escolas, né? Eu sou convidada em vários segmentos para ir em escolas e depois no final elas sempre vêm conversar comigo, né? E ficam assim, porque eu conto a minha história, assim, mas tu fez faculdade e tu trabalhou na tua área e tu escreve, tu toca e tu... Então, na realidade, o que eu coloco é que a gente não tenha medo dos nossos sonhos, né? E que a gente busque. Eu, durante muito tempo, claro, eu consegui trabalhar na minha área, e fui muito feliz na minha área, assim, porque eu sempre gostei de química, física, biologia e trabalhei mais de 30 anos nessa área. Mas eu tinha aquele sonho do artista, né? De poder mostrar o que eu escrevia e o que eu cantava, as minhas letras. E até o meu primeiro livro foi com 47 anos. Então, até então, eu escrevia a minha arte e não achava que era tão importante para as pessoas. Até que alguém me disse que era importante. E diz assim, olha, o que tu escreve, as pessoas têm que ter conhecimento. Então, às vezes, o que eu colocava para elas é que muitas vezes a gente acha que a gente faz não é importante. E pode ser importante, às vezes, para uma única pessoa. Se for importante para uma única pessoa, já faz diferença para aquela única pessoa que te leu, ou que te ouviu, ou que te percebeu. Então, eu sempre coloco, não desista dos seus sonhos, né? Vai em busca. Às vezes pode ser difícil, a gente sabe o quanto a nossa população brasileira, a grande maioria, né, é uma vida pesada, com salários baixos, com uma habitação precária, né, transporte também, mas ao mesmo tempo, às vezes acontecem brechas, né? Tem tantos lugares que abrigam e que dão cursos de forma gratuita, cursos que podem vir no futuro a trazer algo mais para essa menina. Então, sempre digo assim, não desista dos seus sonhos. As possibilidades estão aí. É difícil, né? As barreiras sempre vão estar. Tem um filme que diz assim, né, que ele sempre está mudando o ponto de chegada, né? Porque, na realidade, quando tu chega num ponto, aí a sociedade, né, patriarcal, né, misógina, coloca, não, mas tu chegou aqui, mas na realidade o que a gente queria era o adiante. Então, isso sempre vai acontecer porque nós estamos numa sociedade ainda em evolução, sempre crescendo, né? Então, eu digo para elas assim, olha, acredita e vai atrás, vai em busca das mais variadas formas, né? Fazendo seus projetos, encaminhando, tendo contatos, né? Conhecendo pessoas, se fortalecendo o quanto coletivo. O coletivo também é muito importante nesse momento. Eu sempre fiz parte de vários coletivos e isso me dava forças para seguir adiante, né? Porque as pessoas aí se reconhecem, se olham como espelho e podem seguir adiante. E o quanto isso é importante, né? Porque a gente sempre vai ter, né, essa dificuldade, né, de chegar ali, daqui a pouco de estar concorrendo, né, e perder o posto para um homem, né, justamente pelo fato de ou o homem ou a mulher, a mulher até pode ser mais apta a desenvolver aquela função, mas a escolha é pelo homem, né? Lilian, infelizmente a gente está chegando ao final, mas eu deixo o espaço aberto aí para tu deixar teu recado para quem está nos assistindo. Que nessa semana, não só nessa semana, a gente fala muito a questão da mulher nessa semana, né? Mas que a gente possa, durante todo esse ano, trazer sempre em mente a importância de estarmos percebendo essa mulher, o quanto o indivíduo, o quanto a pessoa que tem o seu direito de estar viva e realizando os seus sonhos, os seus projetos. E é importante dizer que, de alguma forma, se essa mulher te afeta, olha um pouco mais para ela, a percebe, a veja, e assim a gente pode caminhar de mãos dadas. Lilian, agradeço muito a tua participação, foi um prazer imenso te receber aqui, né, abrindo aí a nossa série para falar sobre mulheres fortes. Essa então foi a escritora Lilian Rocha. Você pode rever este e outros programas no nosso canal do YouTube. Tchau!